Boa tarde, Marcelo. Me ouve? Boa tarde, doutor Paulo Henrique Lima. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo e com vocês? Que bom, que bom. Tudo certo, cara. Tudo caminhando, né? Dentro dessa nossa loucura. Muito que bem, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Estamos de volta aqui em 2022.2 do EP4, né? Estamos aí dando início à nossa primeira trilha de aprendizagem do semestre, tá? E estamos recebendo aqui o professor e advogado, Dr. Paulo Henrique Lima, tá? Dr. Paulo, ele é mestrando em Direito Penal pela UERJ, advogado e sócio do escritório Paz Leme e Ramos Advocacia, e está conosco aqui hoje para falar um pouco sobre a ação popular, tá? Que é justamente o primeiro tema dessa nossa primeira trilha de aprendizagem, tá bom? Então, o Dr. Paulo ele vai trabalhar com vocês. A conexão dele deve ter caído, mas eu acho que ele já conseguiu voltar. Bem-vindo de volta, Paulo. Estava te apresentando aqui, tá? Paulo vai trabalhar com a gente a ação popular, né? Então, tem uma hora aí para falar conosco sobre isso. E o Paulo vai apresentar para vocês um caso concreto, beleza? E aí, pessoal, esse caso concreto vai virar atividade lá no Teams, para vocês elaborarem a peça, a petição inicial de ação popular, tá bom? Paulo, a palavra é sua. Estou por aqui, vou fechar minha câmera porque eu estou atendendo o aluno aqui, mas eu estou te acompanhando e se precisar me chama, tá bom, cara? Maravilha, Obrigado Marcelo. mais uma vez pela sua presença aí. Muito obrigado. Eu que agradeço tanto a você quanto à instituição também. Sempre uma satisfação enorme estar vindo aqui colaborar, trocar um pouco de experiência com vocês. Todos os espaços acadêmicos, né, de uma maneira geral, são oportunidades para a gente estar fazendo essa troca entre professores e com os estudantes também. Então, é sempre uma oportunidade ímpar para a gente. Eu vou tentar fazer essa atividade, tentar deixá-la o mais dinâmica possível, embora a gente tenha aqui as limitações dos espaços virtuais, eu vou tentar estar fazendo de uma forma que os estudantes aqui possam tentar caminhar conosco no desenrolar dessa peça, né? A gente poderia trabalhar a ação popular, trabalhar os remédios constitucionais de uma maneira geral, de forma um pouco distinta, né? A nossa opção é por um viés um pouco mais prático e que forneça para vocês subsídios para que, eventualmente, no desenrolar da prática profissional de vocês, vocês consigam estar utilizando, de alguma maneira, esse aprendizado de forma mais prática. Mas também poderíamos estar fazendo aqui uma longa exposição sobre os conceitos, o histórico da ação popular, que não é um pouco da nossa finalidade aqui, embora a gente vai começar agora fazendo uma introdução muito breve. Prometo que vai ser brevíssima. Quando a gente está falando dos remédios constitucionais, eu acho que é importante, seja eles quais forem, né, tanto a ação popular, quanto o habeas corpus, habeas data, entre outros, é importante que a gente tenha em mente qual é a finalidade desses remédios constitucionais. Então, talvez o mais famoso deles seja o habeas corpus, quando a gente está falando das limitações ao direito de ir e vir, aos direitos de locomoção das pessoas, a liberdade em geral, né? Mas a gente também tem a ação popular e os outros que eu já mencionei, numa perspectiva de proteger esses direitos constitucionais que são eventualmente atacados. Então, por isso essa terminologia de remédio constitucional, com a finalidade de remediar uma violação que está sendo perpetrada por alguma autoridade, por alguma autoridade pública, algum ente privado, seja lá qual for o desenho dessa violação, né? Quando a gente está falando da ação popular em si, a gente está discutindo algo que é muito importante, sobretudo para o nosso curso, quando a gente está falando do direito, porque a gente está falando de direitos de cidadania, especificamente. Então, vocês devem já ter tido algum contato com matérias introdutórias do curso, e quando a gente está discutindo o Estado Democrático de Direito em si, a gente está, sobretudo, falando de um Estado que é autorregulado. Então, a finalidade do Estado, de um Estado Democrático de Direito, é permitir, né, entre outros, mas
é permitir que os cidadãos tenham condições de se proteger contra o próprio arbítrio estatal. Então, esses tipos de ferramentas fazem com que o cidadão possa buscar mecanismos de proteger-se de eventuais posições arbitrárias do próprio Estado. Eu estou falando isso, gente, estou tentando ser o mais simplório possível para que também fique de uma forma em diálogo com todos vocês. Eu não sei exatamente quais são as turmas de cada um, então vou evitar fazer uma discussão mais profunda, porque, como eu disse no início, não é o interesse. Mas, basicamente, quando a gente está pensando no Estado Democrático de Direito, a gente está pensando em um Estado que está a serviço do cidadão, um Estado que está ali a todo momento se entendendo como um potencial agente lesivo do próprio cidadão e, por isso, garante ferramentas para se autocontrolar. Entre outras, a gente está falando da ação popular. Essa ação popular, ela vai ter alguns requisitos, né? Primeiro, a gente precisa observar qual é o interesse, a previsão constitucional da ação popular. A ação popular, ela está prevista no artigo 78, do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que diz assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O que esse artigo está falando para a gente, né? Ele, de imediato, ele está apresentando quais são os bens jurídicos, né, que são tutelados pela ação popular, podem ser protegidos a partir dessa ação popular. Então, o que a gente pode destacar aqui? Basicamente, o patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural. Quem é parte legítima para propor uma ação popular? O cidadão, ou seja, ele é representado pelo advogado, né, mas a parte sempre vai ser o cidadão. Por isso que eu falei em direitos de cidadania. Agora, o que a gente entende como que a gente comprova essa cidadania? Esse é um dos pontos mais importantes de quando a gente está falando da ação popular em si. Porque o direito, a cidadania, ela não se comprova, não basta ser brasileiro, não basta morar, residir no Brasil, não basta ser filho de brasileiro, entre outras discussões que a gente pode estar tendo, outros aparentes requisitos que a gente poderia estar colocando. Para se comprovar a cidadania, a pessoa, o cidadão, tem que estar com gozo dos seus direitos políticos. E isso exige uma comprovação de quitação eleitoral. Então, em regra, quando vocês forem ajuizar uma ação popular, é muito importante que vocês apresentem conjuntamente a prova de quitação dessas obrigações eleitorais, né? Seja tanto com a certidão quanto com a cópia do título de eleitor também. Um exemplo de impedimento é aquele réu, aquele condenado, na verdade, né? O condenado que já tem uma sentença transitada em julgado e está cumprindo essa pena, né? Isso é uma vedação, que é uma suspensão dos direitos políticos, que é decorrente do artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Para quem, só a título de curiosidade, esse artigo diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, aí diz o inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, aquela pessoa que está cumprindo pena, ela tem os seus direitos políticos suspensos, logo, ela não pode ser parte legítima de uma ação popular. Um outro ponto também muito interessante, quando a gente está falando de custas. As custas, né, como vocês viram no início, na leitura do dispositivo do artigo 5º,
eles são, a parte é isenta, desde que não seja comprovada a má-fé. Dá um exemplo para vocês. É muito comum que a ação popular, em alguns casos, ela acabe virando, infelizmente, tem o seu objetivo deturpado. Então, às vezes, no município menor, em cidades pequenas, acaba que ela pode ser utilizada como ferramenta de batalhas políticos eleitorais ali, o que não é objetivo, obviamente, o objetivo constitucional. O legislador não previu, não tinha como interesse dar fundamentos para que as batalhas político-eleitorais estivessem sendo feitas a partir desse remédio. Aquilo ali é para proteger o interesse do cidadão e não eventuais picuinhas políticas com propósitos diversos do que a Constituição está prevendo. Então, nesses casos, se eventualmente o juiz verifica que há uma má-fé da parte autora, ele pode sim condená-la tanto às custas judiciais quanto ao ônus de sucumbência. Também não me cabe aqui ficar entrando em maiores detalhes sobre custas, sobre o ônus de sucumbência, mas, de toda sorte, é importante vocês saberem que, se o autor ganha, o advogado da parte autora, ele provavelmente vai ter deferido ali o ônus sucumbencial, mas da parte autora, do réu, eventual defensor da autoridade que estiver sendo atacada, a princípio, não vai ter nem sucumbência, nem teria que pagar as custas iniciais do processo, as custas processuais. Passado isso, pessoal, eu não sei exatamente se vocês têm o áudio de vocês aberto, não sei se a gente abre para alguma intervenção de vocês, não sei se o Marcelo nos acompanha. Acompanhe sim, Paulo. Eles podem abrir, eles podem levantar a mão e aí a gente vai passando a palavra, caso eles tenham alguma dúvida, Maravilha. tá? Maravilha. Então, pessoal, a gente pode fazer assim, se eventualmente vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de questão, podem se sentir à vontade para colocar, mas eu vou seguindo aqui para a gente ir também tentando aproveitar ao máximo esse nosso tempo, que é um tempo que passa rápido, né? Feito essas considerações iniciais, pessoal, eu queria trazer para vocês um caso exemplificativo. Eu vou sugerir o Marcelo está nos acompanhando, que a gente apresente esse caso, Marcelo, e eu encaminho para vocês um outro caso, que eu acho que fica um pouco mais dinâmico, que esse já está eu estou com a peça pronta aqui, e a gente pode mudar o exemplo e para permitir que eles façam em cima de um outro caso, tendo tido esse como referencial. E aí, pessoal, a ideia aqui eu vou apresentar esse caso para vocês, vou estar desenvolvendo aqui uma peça junto com vocês vão estar verificando, e eu vou estar apontando para vocês os requisitos que são os requisitos mínimos, né? Isso é uma coisa muito importante vocês saberem também, que dentro da prática da advocacia, não existe peça grande, nem peça pequena, não existe isso. A peça ideal é a peça daquele caso, é a peça que o advogado avalia que é importante dentro daquela estratégia que ele está formulando. É claro que excessos sempre são não são bem-vindos, né? Então é óbvio que a gente tem que evitar fazer uma peça muito grande, sempre tendo a sensibilidade de que a gente está falando de um poder judiciário que sempre, em regra, as varas são extremamente sobrecarregadas, em regra, o trabalho dos magistrados é sempre muito extenso, boa parte dos magistrados às vezes também lecionam, tem outras atividades. Então, a gente tem que sempre ser o mais objetivo possível dentro das nossas peças. Mas também é muito importante vocês terem muito cuidado, que às vezes a intenção de ser muito objetivo, de ser muito conciso, faz com que a gente deixe de citar algumas questões que são fundamentais para aquele processo. E aí eu estou falando não estou nem me limitando a falar aqui só sobre a ação popular, isso aí em qualquer área do processo, né? Tanto no processo civil quanto no processo criminal. Às vezes o fato de claro que as estratégias no processo civil são totalmente diferentes
das estratégias de processo penal, inclusive na formação de provas e por aí vai. Agora, acho que é importante vocês terem ciência de que a estratégia dentro de cada caso ela é formada pelo advogado. É claro que aqui eu estou me limitando a apresentar para vocês requisitos obrigatórios. Então, são pontos que são quase inerentes à peça. Até a narrativa vai ser um pouquinho para um lado, para o outro, você pode limitar, mudar aqui, mudar ali, mas é importante que tenha esses tópicos na peça. Agora, ter outros, além disso, vai ser de acordo com as especificidades que vocês entenderem pertinentes em cada caso. Vamos lá, eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só abrir a peça aqui, o caso. Vou tentar compartilhar. Vocês me veem? Vemos você e vemos a peça, Paulo. Ah, excelente. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, isso aqui é um modelo muito... Aqui é a apresentação do caso, né? Eu tentei... Isso aqui é um caso, é um exemplo antigo, e o exemplo o caso que eu vou encaminhar para vocês vai ser muito parecido com esse, né? Dando o objeto, lembrando, né? É importante vocês lembrarem. Aqui, o patrimônio que está sendo defendido é um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui. A gente está falando de um caso específico e óbvio que ele pode o caso que eu vou mandar para vocês pode apresentar diversas outras peculiaridades. Então, fiquem atentos àqueles 4 objetivos da ação que eu falei no início. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês. João da Silva, prefeito do município de Guardinha do Sul, anunciou que, com a finalidade de construir um edifício de 11 andares, derrubará imediatamente um prédio histórico e tombado com o patrimônio cultural. O prédio, que hoje funciona como espaço cultural, sediava uma antiga estação de trem da cidade de Guardinha do Sul, sendo o maior símbolo do bairro Y. Na localidade, existe uma grande universidade pública e uma praça na qual os estudantes e centenas de outros jovens, inclusive de outras cidades, se reúnem, aquecendo a economia local. Movimentos sociais e comerciantes locais que se mobilizam contra a intenção do prefeito participaram de diversas audiências públicas e outras manifestações políticas, onde apresentaram diversos estudos que comprovam danos históricos culturais, além de prejuízos ao meio ambiente e aos pequenos comerciantes locais. Segundo o prefeito João da Silva, esses argumentos são apenas ladainha de seus adversários políticos, que não possuem uma mente aberta ao progresso. Em recente declaração polêmica, prestada ao jornal A Voz de Guardinha, Silva afirmou que nem Deus será capaz de impedir o início das obras. Os cães latem e a caravana passa. Tudo isso é ladainha de quem só sabe criticar. No próximo dia 15 de abril, Guardinha do Sul dará um grande passo em direção ao progresso, afirmou o prefeito, né? Dia 15 de abril é a data prevista para o início da demolição. Matias Bravo, estudante do curso de Serviço Social, desesperado ao ler as declarações do prefeito, te procura para ajuizar a ação cabível. Redige a peça, considerando como data de ajuizamento o dia 13 de abril de 2022. Pois bem, pessoal, aqui, nesse exemplo, eu estou trazendo para vocês um exemplo de questão construída aos moldes muito parecida com o que seria uma questão que vocês talvez se deparem numa eventual prova da Ordem dos Advogados, por exemplo, da OAB. Isso é um exemplo, mas também poderia estar falando de outros concursos que normalmente cobram para vocês algo nesse perfil. Vão te apresentar um caso concreto e, a partir desse caso concreto, vão te encaminhar algumas informações para que você redija uma peça a partir dessas informações. O que é importante?
que a narrativa que é construída, embora você possa construir dentro das suas, das suas ferramentas de escrita, ela não avance para além do que está colocado aqui. Então, a gente tem que construir uma peça com essas informações. Nada muito além do que está aqui, porque isso, inclusive, em alguns casos, pode caracterizar identificação de peça, inclusive. Então, sempre tentem ser objetivos quando estiverem fazendo uma prova da OAB, por exemplo. É claro que isso não limita, como eu falei no início, a atuação profissional de vocês. No seu escritório, você pode escrever do jeito que você quiser. Para a ordem dos advogados, na prova, é importante que você tente se limitar às informações que estão aqui. É claro, no seu escritório você pode escrever da forma como você quiser, mas também não está autorizado a inventar fatos, né? Estou dizendo porque isso sempre é importante deixar claro, né? Vamos lá. Aqui, esse fato aconteceu no município, né? Então, no município de Guardinha do Sul, como estava falando para vocês, cidade de Guardinha do Sul. Então, o endereçamento vai ser para o TJ, nesse caso. O que eu vou apresentar para vocês também vai ser para o TJ. Poderíamos estar falando de algum outro exemplo que fosse para a Justiça Federal, mas nesse caso, a gente está falando de um caso que vai para o TJ. Vamos lá. Aqui a gente está falando. Vamos lá. A gente primeiro qualifica o autor. Então, Matias Bravo. Aí aqui é um padrão de petição mesmo, né? Nacionalidade, estado civil, estudante, CPF. Aqui a gente está colocando ele estudante porque ele já foi qualificado lá em cima como estudante do curso de serviço social. Aqui eu me limitei a colocar estudante. Poderíamos colocar estudante de serviço social também, sem nenhum problema. O que eu não poderia fazer, por exemplo, se o caso não me diz que ele é estudante de serviço social, não seria recomendável você, numa peça, num concurso, escrever que ele é estudante de serviço social. Isso, por exemplo, estou dando para vocês um exemplo de como poderia se caracterizar a identificação de uma peça. Então, a peça não está dizendo qual é o curso dele e eu inventei aqui o curso. Isso não poderia. Nesse nosso caso, o caso apresentou o curso, mas eu me limitei a escrever estudante, que não tem problema algum. CPF, coloquei XX porque não está identificado qual é o número de CPF, então é uma forma de dizer que eu sei que tem que colocar o CPF, mas o CPF não está aqui. Título de eleitor, zona, seção e município. Isso aqui é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque numa peça... Oi. A peça não está sendo compartilhada. Opa, será que... Calma aí. Ô, Paulo, eu estou visualizando ainda o caso concreto que você estava exibindo. Agora sim a peça, tá? Não. Tá A vendo? peça está no mesmo documento, mas está embaixo, né? Isso. Tá Isso, aqui. agora apareceu. Agora está aparecendo para gente. Tá no mesmo documento, é porque aqui eu só estou descendo. Tá. O caso está aqui. Acho que você só esqueceu de rolar aí. Agora sim, a gente está visualizando a peça. A gente está vendo você mexendo no documento. Tá ótimo. Isso. Aí aqui, ó, como eu falei para vocês, tá o título de eleitor. E essa informação é importante porque quando a gente está falando de uma peça, de uma qualificação numa ação civil, numa eventual queixa-crime, por exemplo, que seria uma ação penal privada, a gente, em geral, não precisa colocar essas informações do autor, o título de eleitor. Não é comum que se qualifique. Óbvio que não teria um problema, mas não é tão necessário, não é necessário se qualificar com o título de eleitor. Bastaria o CPF. Agora, na ação popular, isso é imprescindível. A ausência dessas informações faz com que a ação sequer seja recebida. Então, além de colocar o título, eu teria que colocar também aqui, ó, título de eleitor e certidão de regularidade eleitoral, anexos. Isso é uma informação fundamental. A outra, seguindo, né? Aqui eu sigo a qualificação com residente, domiciliado, a rua tal, bairro tal, da cidade tal, comprovante de residência anexo.
por seus advogados, seu e sua advogada que subscreve a presente, a procuração anexa. Lembrando, a parte é Matias, mas ela não tem possibilidade de ajuizar essa ação. Não é que nem, por exemplo, num juizado especial cível, que a capacidade postulatória em primeira instância é cedida para a própria pessoa. Nesse caso, embora ela seja parte legítima para propor uma ação popular, o que não acontece, por exemplo, na ação civil pública, ela ainda assim precisa estar sendo representada. Vamos lá. Ação popular. O que eu estou colocando aqui? Algo que não é necessariamente obrigatório, com um pedido liminar. O que vocês têm que pedir aqui, a princípio, tem que ajuizar uma ação popular. Só que, na prática de vocês, a gente é como um habeas corpus. O habeas corpus, em geral, ele não tem como requisito um pedido liminar, mas a construção jurisprudencial, e isso muito foi se construindo pela ação da advocacia criminal, de um modo geral, faz com que o pedido liminar seja quase intrínseco ao habeas corpus e aos remédios constitucionais de um modo geral. Nesse caso, da ação popular também. Por quê? Porque quando você faz uma ação, você está indicando que existe uma violação que é urgente, né? Que se não for apresentada, resolvida naquele momento, o objeto da própria ação, o objeto pode se diluir, né? Quando está falando de um habeas corpus, é alguém que está preso. Então, a medida tem que ser urgente. Nesse caso aqui também, porque o prédio seria implodido, como a gente vai narrando aqui para vocês. Aí temos que qualificar a parte do polo passivo, que é contra o município de Guardinha do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede inscrita no CNPJ, número tal, e contra o prefeito. Coloco eles ambos no polo passivo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Aí vem dos fatos. É o mesmo padrão de petição comum, gente. Fato, direito e pedido. É claro que hoje vocês podem estar aí visualizando muita coisa que é colocada na internet, de um modo geral, às vezes YouTube, enfim, Instagram, um monte de gente que às vezes apresenta várias formas distintas de se construir uma petição. Mas eu costumo dizer que o tradicional, quando a gente está falando de direito, principalmente na questão processual, é, às vezes, o maior aliado. Por quê? Porque quando a gente está construindo uma petição, toda petição se resume, em geral, a fato, direito e pedido. É claro que você não precisa necessariamente escrever esse tópico dessa forma. Você pode, às vezes, dos fatos e do direito. Dos fatos e do direito, às vezes é uma coisa muito simples, você reduz para um tópico só. Mas você sempre tem que ter na mente, quando está construindo uma petição, que ela tem que ter requisitos básicos, ainda que não estejam descritos de forma mais explícita, mas ela tem que estar implicitamente apresentando isso para a pessoa que vai receber, que é o juiz. Assim como uma petição, por exemplo, também tem que ter, uma sentença tem que ter requisitos, né? Toda sentença tem lá o relatório, e depois tem a sua parte dispositiva e por aí vai. Aí vamos lá. Trata-se de ação popular proposta com a finalidade de impedir a prática de ato lesivo por parte do prefeito do município de Guardinha. Aqui a gente está falando de um fato que ainda vai acontecer. Então, é uma ameaça, o qual ameaça demolir patrimônio histórico-cultural localizado gerando ainda danos ao meio ambiente. Lembram que eu falei no início que o meio ambiente é um dos bens protegidos pela ação, por essa ação? Então, tanto o patrimônio histórico-cultural quanto o meio ambiente, pelo menos dentro da nossa perspectiva, estão sendo afetados pela ação do prefeito. Então, a gente precisa narrar isso já nessa nossa descrição fática. Depois, a posição do prefeito vem sendo amplamente criticada pela população da cidade. Vide mídia anexa. Então, assim, isso também é uma coisa muito importante para vocês levarem para a vida prática de vocês. Tudo, e não só para a vida da prática da advocacia, isso também na prática acadêmica. Quando a gente está desenvolvendo um artigo, quando a gente está desenvolvendo um trabalho acadêmico, é muito importante a gente saber que
o papel de um cientista, né? E vocês serão, se formarão, estão ingressando na vida acadêmica, então uma das possibilidades de vocês serem pesquisadores, serem cientistas sociais de uma lógica mais ampla, é sempre comprovar aquilo que está falando. Então, quando eu estou citando qualquer coisa, eu tenho que apresentar o fundamento. Por que eu estou dizendo aquilo? O fulano é mau, conforme aquela prova que está anexo. O prefeito está sendo criticado pela cidade, conforme mídia anexa. O fundamento, a burguesia é errada, conforme autor tal. A burguesia está certa, conforme autor tal. Então, a ideia da academia, de uma maneira geral, é muito próxima, às vezes, ao que a gente tem no campo da advocacia, que é a gente conseguir estar apresentando fundamentos que afastem o julgador de uma leitura que entenda que a gente está sugerindo algo que é uma ideia de subjetividade. Porque, ora, o advogado sofre muitas vezes alguns preconceitos porque quem está olhando aquela peça do advogado sabe que ele é maculado pelo interesse do seu cliente. Então, quanto mais provas, quanto mais fundamentos você consegue anexar ao que você está colocando como uma narrativa, aos fatos que você está apresentando, mais sólida, mais robusta será a sua petição. Estou tentando fazer esses links com vocês aqui, peço até desculpa se eventualmente parecer prolixo, mas é porque eu acho que isso vai calcificando, né, essa nossa atividade. E por diversos especialistas, então a posição do prefeito vem sendo amplamente criticada pela população da cidade e por diversos especialistas das mais variadas áreas, conforme se depreende de vários estudos, anexos também. Isso aqui tudo está lá em cima também, né? Então, não estou inventando isso já foi descrito para mim no nosso caso. Apresentados em audiência pública realizadas na Câmara Municipal. Todos criticam a construção do edifício por observarem diferentes prejuízos impostos aos interesses da população do município, em especial aqueles impostos contra o patrimônio histórico-cultural da cidade e o meio ambiente. Volto a citar o meio ambiente, volto a citar o patrimônio histórico-cultural. Às vezes é importante também, né? Isso é uma outra tática também da advocacia. Às vezes a gente tem que parecer redundante. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes a leitura da nossa petição ela se resume a um passar de olho. Então, às vezes, quem está avaliando a nossa peça vai olhar um parágrafo, 2 parágrafos. Então, tem algumas informações que são centrais e, às vezes, é conveniente elas serem reiteradas em momentos diversos da peça. Então, aqui eu já estou colocando nos fatos. Novamente, né? Mesmo diante destas provas, o prefeito alega que se trata de mera opinião política de seus supostos adversários. Inclusive, a autoridade municipal utiliza uma postura pouco republicana, conferida na entrevista prestada recentemente ao jornal A Voz de Guardinho. Aí eu coloco aqui aquela citação, entre aspas, que foi apresentada lá em cima no caso. De maneira alguma, pessoal, se não tivesse essa citação no caso concreto que foi trazido nessa questão, eu poderia inventar isso aqui. Se eu vou fazer uma prova da OAB e essa informação aqui não constar no nosso caso concreto, com certeza seria caso de imediata eliminação do candidato. Então, fiquem muito atentos. Esse tipo de informação você não pode criar da sua cabeça, né? Aí eu coloco aqui, conforme anexo. Diante desta ameaça ao patrimônio histórico, só resta ao autor, no exercício de sua cidadania, buscar a tutela jurisdicional para evitar a destruição do bem que se busca preservar. Ou seja, aqui eu resumi aquele caso que estava lá em cima. Vamos lá, do direito, do cabimento da ação popular e da gratuidade de justiça. O artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, admite a utilização desse remédio por qualquer cidadão, tendo como escopo anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe.
Trata-se de ação que visa proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente, bem como o patrimônio histórico e cultural. Eu faço uma síntese do artigo. Por outro lado, o mesmo dispositivo garante ainda a isenção de custas e de ônus sucumbenciais. Portanto, diante dos fatos descritos, o ajuizamento da ação popular é cabível e gratuito. Segundo tópico, ou seja, falei aqui da gratuidade de justiça, né? Da legitimidade ativa. Como se viu no dispositivo constitucional acima indicado, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Sendo assim, é necessário somente a comprovação de aptidão eleitoral, ou seja, do exercício de seus direitos políticos. No anexo, aí eu cito um anexo, né? Comprova-se a regularidade do alistamento eleitoral e da cidadania do autor, sendo certo, portanto, sua legitimidade para o ingresso em juízo, conforme disposto no artigo 1º do parágrafo 3º da Lei 4.717 de 65. Essa lei, pessoal, é importantíssima. É a lei que faz a descrição sobre a lei que fala diretamente sobre a ação popular, né? Então, sugiro aqui que vocês depois façam uma leitura sobre essa lei quando estiverem falando, construindo suas peças, né? Do sujeito passivo. Verifica-se no artigo 6º da lei mencionada que são sujeitos passivos da ação popular. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no parágrafo 1º. Aí depois aqui eu coloco uma notinha de rodapé. Contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos dos mesmos. Por isso, o município de Guardinha do Sul e seu administrador, prefeito, possuem legitimidade passiva nessa ação. Então, aí aqui é uma nota de rodapé que fala, né, sobre aquele artigo 1º. Acho que não precisa da gente estar lendo, porque depois é só vocês passarem o olho lá na lei. Aqui, ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesses 2 tópicos? Só para ficar claro para vocês, nesses 3 tópicos, né? Aqui eu mostrei por que eu não tenho gratuidade de justiça, por que eu tenho que ter gratuidade de justiça. Lembrando, pessoal, que quando a gente está falando desses tópicos aqui do direito, a gente está trabalhando com o juiz como se o juiz nem soubesse disso. A gente está deixando claro, olha só, juiz, doutor, excelência, magistrado, eu não preciso pagar custas por conta desse fundamento. Deixei inquestionável esse fundamento. Doutor, a legitimidade ativa está comprovada. Então, aqui eu já coloquei todos os requisitos. O sujeito passivo também. Logo, a minha ação tem que ser recebida e processada. Aí vamos lá. Dos atos lesivos ao patrimônio público. O prédio, que hoje funciona como espaço cultural, sediava uma antiga estação de trem da cidade de Guardinha, sendo o maior símbolo do bairro Y. Isso aqui eu tirei da onde? Eu tirei lá da questão. Tudo isso aqui estava lá. Sugiro que vocês, inclusive, quando estiverem produzindo a peça de vocês, quase que copiem e colam, Ctrl+C, Ctrl+V daquilo lá. Óbvio que você vai estar redigindo, muito provavelmente, à mão, mas é importante que você sempre tenha como maior referencial o caso. Na localidade, existe uma grande universidade, também está lá, e uma praça na qual os estudantes e centenas de outros jovens, inclusive de outras cidades, se reúnem, movimentando a economia local. Esse parágrafo inteiro foi tirado do caso que foi apresentado no início para vocês. É certo que o prefeito deve ser proibido de atacar esse patrimônio histórico. Nos termos do artigo 3º da mesma lei, os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendem nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Deste modo,
com fulcro na disposição legal, o autor requer sejam os réus proibidos de derrubar o patrimônio histórico. Isso aqui é o meu grande objetivo de toda a ação. Então, tem que ficar ressaltado dentro de todas as formas que eu puder. Do pedido liminar. Se eu estou pedindo liminar, né, eu tenho que justificar por que a liminar tem que ser deferida. Não posso simplesmente pedir uma liminar sem ter um tópico que demonstre por que isso. É claro que o tamanho desse tópico, gente, pode ser diverso. Posso fazer 2 páginas justificando a liminar, às vezes colocando a foto do meu cliente ali no hospital, se estivesse falando de uma outra ação, enfim, mostrando a importância da urgência da conferência dessa ação, mas eu também posso fazer, às vezes, justificar essa liminar em um parágrafo. Então, sempre lembrem que tamanho é de acordo com o caso concreto que vocês estiverem enfrentando, né? Sei lá, basta pensar ações de grande repercussão pública que, às vezes, só um processo tem 50 volumes, 80 volumes. Óbvio que se você estiver enfrentando, por exemplo, uma denúncia que tem 80 páginas, você não vai fazer uma resposta à acusação com 2 páginas com medo do juiz não ler, se for muito longa. Por outro lado, às vezes uma denúncia que é muito pequena, muito simples, muito padrão, às vezes também você não precisa ter uma petição de 30, 40 páginas. Enfim, é sempre importante estar tentando utilizar a razoabilidade, né? Os fatos narrados demonstram a necessidade de imediata proibição da demolição. Isso porque, além da demonstração dos riscos ao patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente, probabilidade do direito, também se observa a presença do perigo em mora, vez que a autoridade pública anuncia publicamente que as obras de demolição do patrimônio histórico e cultural serão iniciadas em 15 de abril. Aqui, quando a gente está pensando em liminar, né, isso a gente traz lá do direito civil, mas isso acaba também avançando para as outras áreas do processo civil em si, na verdade. É importante eu justificar para a pessoa que eu estou pedindo, mostrar para ela, para o juiz, né, para o magistrado, para a juíza, o quanto é urgente aquela demanda, ou seja, o perigo na demora. E outro requisito, mostrar também a probabilidade do direito, ou seja, é muito provável que o meu cliente esteja falando a verdade, ainda que ele possa ser refutado ao longo do contraditório, quando o réu for citado e contestar os fatos que eu apresentei, mas eu estou apresentando muitas provas. Então, aí você justifica que o magistrado inverta a lógica processual, que a lógica ordinária do processo é o magistrado recebe aquela demanda, manda intimar a outra parte, e a partir daquilo ali você tem um contraditório. Mas, quando eu estou falando de uma liminar, eu estou tentando subverter essa ordem por conta da probabilidade do direito e por conta do perigo pela demora. Ou seja, quando o magistrado concordar com aquilo no final do processo, pode ser que o objeto do processo já tenha sido destruído por conta da ação do réu, né? Mais ou menos o que a gente faz quando está pedindo uma liminar. Ou seja, os efeitos danosos gerados pelo ato que se busca anular não poderão ser remediados após o início da demolição. É isso. Se já demoliu o prédio, já acabou com aquele patrimônio histórico, não tem mais como restaurar aquilo que foi destruído pela demora que está colocada. Por isso, apenas a concessão desta liminar poderá garantir que este douto juízo consiga satisfazer o pleito desta ação, com o tempo necessário para apurar para sua detalhada análise de mérito. Ademais, entende-se que é necessário a previsão de multa por eventual descumprimento da liminar. Por isso, requer a concessão da liminar com a previsão de multa no valor de R$200 mil por dia de descumprimento, a fim de que sejam imediatamente impedidos de concretizar suas ameaças, bem como seja determinada a proibição temporária de qualquer ato de demolição ou de mudanças nas estruturas ou estéticas do patrimônio histórico que se busca proteger nesta ação. Vamos lá, pessoal. Aqui, a multa é importante.
Agora, essas informações que eu estou trazendo são informações também que vocês podem ter algum grau de liberdade na construção desse exercício que vocês vão fazer. O que vocês têm que pensar aqui, que eu acho que é mais importante, o Marcelo certamente vai estar acompanhando vocês nisso, é tentar ter a mente de um advogado, como se vocês estivessem atuando nesse processo. Ou seja, não basta o juiz chegar e proibir a outra parte de não demolir. Ele tem que, além de proibir, prever uma multa. Então, por isso que a gente está colocando aqui. É claro que, nesse caso, talvez R$200 mil seja um valor que por exemplo, pensou-se como razoável. Mas, dentro de um outro exemplo, talvez seja muito desproporcional. Num outro, pode ser muito baixo. Então, tentem sempre entender o que seria razoável para aquela situação que vocês estão se deparando, né? Aí dos pedidos, como eu falei, fato, direito e pedido. Ante o exposto, requer a concessão da liminar nos termos acima expostos. É claro que você poderia, é muito comum, às vezes, em algumas petições, o advogado pega, aqui na hora do pedido, recorta quase que tudo isso aqui, toda a parte, os fundamentos que ele utilizou e reitera aqui. Isso é estratégia de cada colega. Então, eu prefiro utilizar dessa forma. Vocês não sintam-se à vontade se eventualmente fizer aqui o pedido liminar a partir de um parágrafo, 2, e tentarem reiterar na hora do pedido. Não estaria errado. A citação dos réus, então é importante que eu peça que o réu seja citado, isso é fundamental, para que contestem os fatos narrados ou manifestem adesão expressa aos pedidos, conforme estabelece o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4.717, de 1965. Ou seja, pessoal, deverzinho de casa para vocês, ler essa lei, para entender exatamente todas essas disposições que a gente está colocando aqui. De preferência, sugiro que vocês leiam e tentem focar nesses artigos que falam sobre a legitimidade passiva, sobre... A lei é bem curtinha, dá para você ler ela toda, com certa facilidade, é claro. No mérito, ou seja, aqui eu falei da concessão da liminar, depois eu falo da citação dos réus. Toda a petição inicial, ela, em geral, em regra, sempre vai estar pedindo a citação do réu, para que ele possa contestar e ali, de fato, se estabeleça. E no mérito, requer a confirmação da liminar, com a integral procedência do pedido, para proibir os réus de praticarem quaisquer atos de demolição, mudança estrutural ou estética do patrimônio histórico protegido por esta ação. Lembrem, pessoal, aqui eu estou colocando em negrito, estou destacando, para facilitar, inclusive, a leitura de vocês e demonstrar como seria isso colocado numa peça que fosse endereçada a um juízo, né? Isso aqui é o mais importante do que eu estou pedindo. Agora, na hora de fazer uma prova da OAB, na hora de fazer, inclusive, esse exercício que vocês estão encaminhando, é importante você não fazer qualquer tipo de destaque na peça. Então, esse negrito, por favor, jamais façam qualquer sublinhado, qualquer destaque num ponto específico da peça que vocês estiverem fazendo numa eventual prova de OAB, porque isso identifica a prova. Muita gente, parece que isso que eu estou falando aqui, gente, é algo que não acontece as pessoas às vezes acham que é absurdo e só percebem quando acontece com elas. São muitas pessoas que às vezes perdem a prova, a pessoa quase gabaritou a prova e às vezes perdeu por uma bobeira dessa, porque foi lá e identificou a peça por ter colocado um sublinhado, por exemplo. A intervenção do ilustre representante do Ministério Público para acompanhar a demanda no que lhe couber. Isso aqui é um pedido de praxe também. A isenção de custas judiciais e ônus de incumbência, conforme autoriza a Constituição. Provar o alegado por todo gênero de prova admitida em direito, condenação dos réus em custas e honorários advocatícios, dar-se o valor da causa em R$1.000, nesses termos, e assim, tudo de praxe aqui. Eu acho que
é mais ou menos por aqui. Sim, eu queria também abrir agora para eventuais perguntas que vocês tiverem, qualquer questão que eventualmente a gente possa estar complementando, e espero que possa ter contribuído aí um pouquinho com essa formação de vocês. Esse valor da causa tem alguma coisa específica? A princípio, não. Esse valor é um valor de praxe. Na verdade, a gente coloca R$ 1.000 como um valor baixo, né? Como um valor que não tem... Poderia ser... Aqui é ter em mente a lógica da razoabilidade, né? Principalmente lembrando que o objetivo da causa não é satisfazer qualquer interesse econômico do autor. Principalmente, é muito comum, por exemplo, porque aqui o que acontece? Só para explicar a vocês. Se o autor ganha, o advogado vai ter, eventualmente, um valor de sucumbência que vai ser calculado, muito provavelmente, em cima desse valor da causa. Se o autor perde e for comprovada a má-fé, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma ação que eu impetrei, que eu fui parte e fui advogado. Não sei se vocês acompanharam o caso da Fundação Palmares, em que o ex-presidente da fundação ameaçou publicamente que ia se desfazer do patrimônio histórico-cultural da fundação, e isso, obviamente, por motivos absurdamente, bem absurdos, né? Por uma questão altamente ideológica da parte dele, sugerindo que eram livros e um patrimônio que era manchado por uma lógica marxista. Claro que é legítimo qualquer interpretação ideológica da parte de todos vocês, de todas as pessoas, mas fato é que, a princípio, o patrimônio é público. A princípio, não. O patrimônio é público e você não pode macular a sua administração a partir de interesses e de leituras individuais, né? Posição de administrador público. E o que eu fiz foi justamente ajuizar essa ação colocando esse valor. Por quê? Porque, para mim, eu não tinha ali um interesse econômico. Meu interesse era proteger os livros da associação. Então, o valor da causa ele acaba sendo meramente simbólico. Mas, se eventualmente eu colocasse 10 mil de valor da causa, 20 mil, 100 mil, 200 mil como valor da causa, eu certamente teria que mostrar para o juiz por que eu estava colocando aquele valor. E era muito mais provável que eventualmente era provável que eventualmente eu não conseguiria justificar esse valor e eu seria condenado em má-fé processual por conta dessa questão. É claro que eu poderia justificar que esse valor eventualmente a causa faria com que tivesse que fazer viagens e tal, uma coisa assim, pensar, ter alguma criatividade nesse tom. Mas fato é que, em regra, os valores de uma ação popular são calculados a título de base, assim, R$ 1.000, é um valor que é quase que padronizado. Mas lembrem, isso é um padrão que eventualmente pode ser mudado pelas circunstâncias concretas. Eu sugiro que vocês sempre trabalhem com esse padrão, porque é um padrão que não vai te prejudicar, né? Algo que está dentro do campo da razoabilidade. E um ponto que é central: se eventualmente for caracterizada a má-fé, a parte é condenada em ônus de sucumbência e também em custas processuais. Ou seja, se você coloca 100 mil, o seu cliente ele vai ser condenado, eventualmente, se ele for condenado, a pagar custos e honorários em cima de 100 mil, que foi o que você colocou. Então, é algo que realmente tem que ter muito cuidado. Obrigado, mestre. Professor, Oi. o senhor pode mostrar, assim, como o caso concreto que vai passar? Pode mostrar na tela? Só para me dar uma olhada? O caso? Só para me dar uma olhada, caso que a gente vai fazer. Só um minuto. Vou tentar compartilhar novamente aqui. Está vendo? Não, sim, esse é o caso que o senhor explicou agora. Eu quero saber o caso que a gente vai ter que fazer.
Ah, não, então, o que eu estava te falando, eu vou fazer ele agora. A ideia era falar com vocês e fazer o caso. Até porque se eventualmente vocês tiverem alguma questão específica, a gente vai tentar inserir no caso, entendeu? A ideia é trazer para vocês um caso novo. Então, eu vou ainda hoje encaminhá-lo, mas eu não estou com ele pronto aqui agora para te mostrar. Mas vai ser algo nesse tom. Então, vai ser uma prefeitura, aí tem aqueles 4 pontos ali né, que eu esclareci, que tem, que justificam a ação popular. Então, eu não quero fazer nada com grande complexidade, nada muito diferente disso, mas a gente acha que é interessante trazer para vocês algo que explore aí a criatividade de vocês também. E vai ficar Esse depois modelo que eu tenho aqui, eu posso encaminhar para vocês, terem como referência, sem problema algum. vai ficar depois disponível no fim? Picotou, Patrícia, eu não consegui entender o que você perguntou. Vai ficar depois disponível no Teams? O que vai ficar disponível? O caso que ele vai encaminhar ou esse modelo de peça? Ou o caso para ser entregue no Isso, Patrícia, a gente vai abrir a tarefa já com o caso base para vocês elaborarem a peça. Então, na tarefa já vai ter o caso, tá? Se o professor Paulo quiser e puder encaminhar esse modelo de peça aí, da ação popular, eu vou encaminhar, eu vou anexar na própria tarefa um arquivo escrito modelo, né? Para vocês poderem dar uma olhada, verem os pontos principais, lembrar da aula, rever o vídeo, né? Tá bom? Ok, então. Vou precisar sair que tem outra agora 3 horas, tá? Tá bom, querida. E aí, pessoal, podemos encerrar? A gente vai entrar numa outra atividade agora. As palminhas subindo aí, Paulo Henrique. Para você, viu? Olha que bonitinho. O pessoal gosta, cara, das suas aulas. Já é a segunda vez que o Paulo está com a gente, né? Falando de ação popular. Justamente por conta desse caso emblemático aí da Fundação Palmares, que o Paulo, né, foi aí, enfim, autor, né? E eu lembro bastante da época, viu, Paulo? A gente ficou super feliz pela sua atuação, bastante aguerrida e importante, né? No sentido, já a ação popular ela é um instrumento político não só pela sua definição e pela sua natureza jurídica, mas também um instrumento de resistência importante, né, cara, contra esses atos arbitrários. Paulo, parabéns mais uma vez, de novo, muito obrigado pela tua participação. Estou te devendo um certificado, então eu vou te mandar 2, tá? Para você fazer os seus lançamentos aí. E aí, pessoal, fiquem atentos que eu já vou abrir a reunião aí para a gente tratar de ação civil pública com o professor Heraldo Brandão, daqui a pouquinho, tá? Daqui a 2 minutinhos a gente começa. Paulo, obrigado de novo. Eu que te agradeço, Marcelo. E muito obrigado aí, pessoal, também, pela gentileza. Fico à disposição de vocês. Tchau, tchau. Falou, galera. Até daqui a pouco. Tchau, Paulo. Obrigado.